continuando, que o Tipcam eu fiquei na dúvida, porque quando eu fui baixar ele, falava que era só 20 minutos, só que eu também já gravei mais de 20 minutos, aí eu fiquei na dúvida se ia funcionar ou não. Aí, vamos deixar por 20 minutos, que é até bom que não deixe um vídeo enorme, com uma grande quantidade de coisa. Voltando, essa parte daqui, ó, Default Options, não vai interferir muito depois do conteúdo tirado. A gente só pode deixar, pra gente não precisar alterar isso daqui depois e só salvar. A única coisa que vai interferir. A gente pode também escolher essa opção, que é visualizar o autor e a data da informação. Geralmente a gente tira ela, depende do conteúdo que a gente quer, depende muito do que a gente está querendo desenvolver com aquele conteúdo. A gente quer deixar o conteúdo aberto, sim ou não? Ou para comentários? A gente pode deixar open, qualquer pessoa, inclusive usuários anônimos, ou seja, sem ter logado no sistema podem comentar. Fechado, apenas usuários que logaram no sistema podem comentar. Ou hidden, ninguém pode comentar. No menu, a gente pode colocar esse tipo de conteúdo para aparecer num determinado menu. Geralmente, a gente desativa isso daqui. Depende do que a gente está desenvolvendo. Repito, por exemplo, se você quer criar um menu só para artigo, então beleza, você cria um menu lá, artigo, e tudo que for artigo, do tipo de conteúdo artigo, você cria. Se você quiser criar um menu lá para imagem, só para todas as imagens aparecer lá, deixa imagem. Aí depende de cada um. Mas como eu quero aparecer onde que eu quiser, no site, eu vou deixar desmarcado qualquer menu. E eu vou clicar aqui, Save em Add Fields. Tá vendo? Nessa tela aqui, a gente vai ter o que vai ser visualizado no nosso tipo de conteúdo. Nosso tipo de conteúdo é a imagem. Então, primeiramente, a gente pode até excluir esse body, que a gente não tem necessidade desse campo de texto. Só confirma a exclusão. Aí a gente pode adicionar um novo campo, por exemplo, imagem. A gente vai selecionar o tipo, imagem. Ou então a gente pode escolher alguma outra coisa de acordo com o que a gente quer. Se a gente quer um text, termo referência, alguma outra coisa. Esse termo referência é legal, porque a gente pode configurar ele de acordo com algum field pré-existente. Ou seja, no outro sistema que eu tinha, ele tinha alguma coisa parecida que serviu para recuperar CPF. Ou seja, eu tinha um campo lá de CPF, a pessoa começava a digitar o CPF e já aparecia os CPFs lá embaixo. A gente pode fazer isso, por exemplo, para nome, para pesquisa, depende muito da criatividade de cada um. Eu vou deixar a imagem aqui, por exemplo. Imagem. Vou salvar. Nosso conteúdo, então, tem dois campos, imagem e esse widget imagem. Eu coloquei aqui no... Oh, bosta, fechei o tempo. Peraí. Aqui. Eu programei aqui mais pra frente para passar essa imagem image styles. Eu vou deixar passar agora, porque aí fica mais interessante. Fica já o que a gente está fazendo. Isso daqui é pegar uma imagem default. Por exemplo, se a gente for criar usuários, a gente pode definir uma imagem default para ele. Por exemplo, no Orkut não tinha aquela imagem azul, feiosa, a gente pode definir ela aqui também. Salvar as configurações. Beleza, a gente já tem... Não, só falta só mais uma coisinha. Aqui no nosso campo de imagem, que foi o campo que a gente criou, a gente tem algumas outras informações que a gente tem que definir. Esse campo é obrigatório? A gente pode marcar que sim. Não dá para criar o conteúdo sem o campo imagem, por exemplo. A gente pode ter o campo pode ter, por exemplo, o campo title é obrigatório. A gente pode ter, por exemplo, o campo imagem também é obrigatório ou não. O campo, se a gente tivesse o campo imagem e campo body, a gente poderia ter o campo body, por exemplo, para descrição, que não fosse obrigatório e o imagem obrigatório. Depende. Aqui a gente ainda pode definir de novo a imagem default, o tipo de imagem, de extensão de imagem permitido,
onde que vai ser salvo, resolução da imagem, etc, etc. Se a gente vai ativar. E imagem style. Vocês vão ver que aqui só tem 3 instalados por enquanto. Lá naquele outro vídeo já tem mostra um módulo que já vem carregado um caso de imagem. Se vocês quiserem dar uma olhada nele, ou então eu comento, vocês me perguntam, eu só passo o link para vocês depois. Desse outro, ele vem com cada de imagem já pré-definida, de acordo com o que a gente quer, mas eu vou ensinar como é que cria nosso próprio estilo de imagem. Isso daqui também é outra coisa interessante. Quantas imagens, o número de valor, número de valores. Esse número de valores vai ser referente ao field que a gente criou. Nosso field é imagem, ele contém uma imagem. Ou seja, quantas imagens que a gente vai ter lá? 1, 2, 3, ilimitada, depende do que você vai criar. Por exemplo, pode ser só uma, pode ser limitados, depende muito do que você vai criar. Eu vou deixar só uma, vou salvar as configurações. Pronto, vou dar uma fechada aqui e a gente vai vir aqui, ó, Configuration, Media, Image Styles, Add Style. A gente seleciona o nome do style que a gente quer, por exemplo, style, criar esse novo estilo. Tem plugins que vai ajudar também a gente na criação de estilo. Vocês estão vendo que essa lista de efeitos que está muito pequena, com esses outros plugins, por exemplo, o do outro vídeo que ensina, a gente tem mais um bocado de plugins. Por exemplo, você pode criar canto arredondado, tem outros, se eu não me engano, dá para criar borda. Aí depende muito do que você quer. Por exemplo, para esse daqui eu vou deixar só escalar e cortar. Aqui no escalar e cortar vai ser para definir o tamanho da imagem, para não ultrapassar o tamanho que a gente quer. A gente pode definir o tamanho aqui, por exemplo, 164. 164. Vou adicionar esse efeito. Aí eu posso estar adicionando a quantidade de efeitos que a gente quiser. Por exemplo, canto arredondado, redimensionar, rodar a imagem. Isso seria mais ou menos como se a gente colocar 10 graus. Isso seria mais ou menos como se a gente tivesse criado um tipo de CSS para tratar imagens. Ou seja, quando a gente estiver tratando imagens, a gente pode só selecionar esse tipo sem a gente estar precisando mexer no nosso CSS. Lembrando que a gente pode estar também mexendo no nosso CSS, como eu também mexi no meu, eu editei um bocado de coisas. Isso fica por conta de cada um, o que ele quer fazer no sistema. O Drupal, pelo que eu vi, por exemplo, essa manipulação, por exemplo, do CSS, eu não conseguia fazer direito no Joomla. Era bem mais complexo de trabalhar lá. Aqui você já tem um CSS padrão por tema. Ou seja, se quer alterar um tema, você pode alterar o tema do jeito que você quiser. Você tem mais autonomia sobre o tema. Pronto, a gente alterou aqui então para mais tarde. A gente criou esse estilo. Deixa eu voltar lá então no conteúdo. Estrutura, conteúdo e o tipo que a gente criou. Imagem. Agora a gente vai dar uma editada aqui. Aqui no campo imagem a gente vai alterar, não é no campo imagem não, no edit type a gente vai alterar aqui para não apareceu. Então bora deletar o campo e adicionar de novo. Deixa eu só voltar aqui. Content types, imagem, manage fields, excluir. Beleza, vou adicionar de novo, imagem, tipo imagem. Não apareceu ainda, deixa eu verificar lá por quê.
Eu acho que é por causa do... Não tenho certeza, pode ser que eu estou falando besteira, mas eu acho que é por causa do plugin que eu não instalei. Por isso não está aparecendo. Ou seja, mas aqui apareceria, por exemplo, My Style. Aí a gente poderia informar a imagem de acordo com aquele estilo. É porque eu não estou querendo encher muito esse vídeo com algumas outras coisas, eu vou falar mais sobre as coisas básicas que a gente precisa saber sobre o Drupal. Tá, depois que a gente criou esse tipo de conteúdo, a gente pode criar no Content Type, add Content, e a gente seleciona o tipo que a gente criou, que é imagem. Esse tipo vai permitir que a gente adicione imagem. A gente vai dar um título lá, por exemplo, minha foto. Aqui eu vou deixar promovido para a página principal e publicado. A gente pode ter um preview, se a gente quiser, então você vai lá e salva. Tá, vou voltar aqui para a página principal. Aqui, na página principal, eu esqueci de postar a foto. Deixa eu editar aqui o conteúdo. Ah não, é que eu excluí o conteúdo. Eu excluí o conteúdo imagem e não coloquei de novo. Tá, até é bom que eu explique pra vocês uma outra coisa. Tá vendo que ele está sem um conteúdo imagem? Pois é por isso que não apareceu. Depois que a gente instala um conteúdo, por exemplo, no Joom a gente tem um gerenciador de artigos. Aqui a gente vai ter o content, que vai informar todos os tipos de content que tiver, independente se ele é artigo, se ele é página, seja o que for. Se a gente for lá e abrir ele, a gente vai ver tudo que tem postado nele. Vocês estão vendo que são aqui do tipo diferente? Claro que a gente pode clicar aqui e ordenar do jeito que quiser, mas aparece tudo junto nessa lista. A gente ainda pode fazer alterações em massa, por exemplo, posso selecionar aqui tudo, deletar todos selecionados, dar uma atualizada, confirmar a exclusão. Deixa eu criar lá, alterar o tipo de novo, colocar só imagem, imagem, salvei. Pronto, agora nosso conteúdo tem o tipo imagem. Pronto, excluindo tudo aqui. Se a gente quiser verificar aqui na nossa área principal, a gente não tem conteúdo nenhum, ó. No front page, content has been created yet. Pronto, a gente criou. A gente só salva a configuração do field que a gente criou a imagem. Sem imagem default. Beleza, isso daqui eu já expliquei antes, só vou dar uma salvada. Beleza, a gente adiciona lá a imagem. A gente pode vir lá agora, adicionar imagem. Tipo de conteúdo, imagem. Tá vendo que vocês estão aparecendo nos campos aqui agora? Título, por exemplo, minha foto. E o campo imagem, que é o campo que a gente criou que é do tipo imagem. A gente pode escolher a foto lá de onde que a gente quiser. Escolher esse sapinho aqui. Eu vou dar um upload. Aí ó, ele vai visualizar. Se a gente tivesse outros campos, a gente preencheria todos esses campos aqui. E aqui embaixo teria essas configurações aqui. A gente quer publicar, deixa eu publicar na área de trabalho. Quem criou e todas as outras configurações que a gente pode estar editando. Por exemplo, o tipo de comentário. Algumas coisas, tipo de comentário, a gente vai conseguir editar apenas vindo aqui Content Types, imagem e nessa parte aqui. Outras a gente consegue editar aqui, por exemplo, Publishing Options. Aí depende muito. A gente precisa estar verificando se o que a gente quer é de acordo com aquilo que está pronto ou não. Voltar aqui para nossa... Não visualizou. Deixa eu verificar por que não visualizou a nossa imagem. Upload... Deixa eu dar uma olhada aqui no estrutura. Image Scan. Aqui ó. Imagem. Tipo imagem e tá sendo visualizado. Eu não entendi porque. Eu vou deixar aqui em line.
Vou dar uma salvada aqui, vou abrir mais novamente. Não visualizou, mas acho que é por causa do plugin. Justamente quando a gente clica lá no Readmore, ele vai aparecer a imagem. Estão vendo? Naquele outro plugin, se eu não me engano, dá pra gente visualizar direto. Mas se a gente quiser visualizar também, a gente pode visualizar por bloco, que eu vou explicar mais pra frente. Outras coisas, se vocês tiverem tentado utilizar o Drupal que vocês viram, esse botãozinho, esse ícone chato aqui do RSS, e também o Readmore, que no site, todo tipo de conteúdo que você tentar criar, vai aparecer os dois. Eu vou estar explicando como é que trata esses dois no Drupal. Só voltar aqui. Bom, pronto, expliquei essas duas partes. Sobre a front page. A front page, ela vai estar colocando todo o conteúdo, ela não é um tipo de conteúdo específico. Por exemplo, quando a gente cria um conteúdo, a gente pode criar uma página específica para ele. Igual eu expliquei, a gente pode criar uma imagem, ela automaticamente pode estar criando um link aqui, por exemplo, assim, imagem, se a gente tivesse criado, que ia permitir a gente ter todos aqueles tipos de conteúdo. A front page, diferente das outras páginas, a gente pode estar publicando qualquer tipo de conteúdo que a gente quiser, desde que a gente marque para publicar na página principal. Por isso que ele diferencia das outras páginas. Por exemplo, a gente vem aqui, ó, o próprio content é um tipo de conteúdo, só que vai visualizar todos. Ah tá, isso daqui é sobre URLs limpas que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Se eu não me engano é isso. Não. Aqui, deixa eu ver. Faltou interrogação. Não achou a página. É porque não achou os outros tipos de conteúdo. Pois bem, se a gente criar um tipo de conteúdo, ele vai criar esse link definido de acordo com aquele tipo de conteúdo que a gente tem. Continuando. URLs limpas, que é isso que eu falei. URLs limpas vão depender muito do servidor que a gente está instalando nele. Por quê? Esse servidor que eu estou utilizando aqui, por exemplo, com o AMP 2.4, ele não tem suporte a URLs limpas. Ou seja, se eu quiser vir numa opção aqui, por exemplo, estrutura, a URL dele vai ficar meio bagunçada. Deixa eu abrir outra coisa aqui que vocês vão visualizar melhor. Acho que não. Deixa eu ver se o permit não aparece. A URL dele não está ficando muito bonita, vocês estão vendo? E vão aparecer variáveis dentro dela. Se a gente for mexer em algumas coisas, vai aparecer variáveis, vai aparecer algumas coisas desagradáveis para o usuário. Se o seu servidor tem suporte a URL limpas, geralmente ele vem por default, mas se quiser verificar isso, pode vir em Configuration, aqui ó, Search and Metadata, Clean URLs. Aqui é permitir URLs limpas, tá vendo? Aqui até explico o que é. Por exemplo, uma URL limpa seria você ter isso, ó. Sua página /user. Como você tem a URL suja, você vai ter a variável e o nome do que tem lá. Como eu não tenho suporte, não aparece aqui, mas as que tem suporte, vai aparecer o botãozinho aqui pra gente ativar ou desativar a URL limpa, e ela é só marcar aqui. Deixa eu só fazer esse teste aqui. Aí, ó, deu teste falho. Porque quando ele acha, geralmente ele já deixa por default. Mas vocês estão vendo a diferença? Por exemplo, se eu vim aqui, ó, my account. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Se ele tivesse suporte a URL limpa, eu já poderia ter acessado sim. E eu descobri que era por causa disso que eu não estava conseguindo exportar o trabalho lá, que eu até tinha postado lá no grupo. Por isso que eu não estava conseguindo exportar o trem que eu estava fazendo lá no meu trabalho para cá. Porque lá tinha suporte a URL limpa e aqui não. Aí se eu tentava acessar qualquer coisa, ele me redirecionava para essa tela e eu falava, o que está acontecendo? Aí depois que eu fui entender que é por causa dessa URL limpa. Aí, mas depois que eu descobri isso, eu já tinha refeito tudo de novo, então é uma dica para quem está mexendo agora. O vídeo deu 20 minutos de novo.